além de abandonarem a lei de Deus, começaram a seguir doutrinas que não são bíblicas. E eu vou dizer uma aqui que talvez você discorde de mim. Tá tudo bem, você discorde. Mas eu queria que você provasse biblicamente que o homem, quando morre, ele vai para o céu. Então prova para mim biblicamente que tem pessoas lá no céu conscientes e já vivendo na glória. Porque se você provar ou tentar provar isso, então nós teremos um problema gigantesco na Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando a gente morre, Jesus falou que é um sono. Daniel falou que você estará dormindo, muitos estarão dormindo. Paulo fala que quando Cristo voltar, vão acordar, vão ser ressuscitados. E que a morte, a esperança nossa para destruir a morte, é a ressurreição. É o início da eternidade. Então, se você crê que existe pessoas conscientes depois da morte, você vai contra a Bíblia, contra Eclesiastes, que diz que as pessoas quando morrem cessa o conhecimento, cessa a sabedoria, não tem mais obras no Sheol, há um descanso, a centelha da vida, o fôlego de vida volta para Deus. E esse fôlego não é consciente, ele é só consciente quando está junto com o pó da terra. O homem foi criado, é uma junção do barro com fôlego de vida, e aí se torna alma vivente, racional, plena, livre. Entende isso? Quando há uma ruptura disso, é a morte, é o silêncio. Estão dormindo. Quem morreu está dormindo. E um dia Jesus vai ressuscitar. Assim como ele falou que Lázaro estava dormindo. Assim como ele falou em João 5, que naquele dia muitos ouvirão a voz do Filho do Homem. Uns levantarão para a vida eterna e outros levantarão para a morte eterna. Se você crê que as pessoas estão conscientes, que estão ou no céu ou no inferno, então você tem problema seríssimo com Jesus. Porque as pessoas já ganharam o seu galardão, coisa que Jesus fala que vai dar o galardão quando ele voltar. Outra coisa, se eles estão lá conscientes, então você vai ter problemas com a própria Bíblia que diz que quando a pessoa morre, cessa tudo. Estão entendendo que ser cristão é estudar a Bíblia de maneira sistemática, profunda, com objetivo e com, além de sinceridade, com forma sistemática. Eu tenho um curso Apocalipse Revelado, você já sabe, se você não sabe, nós temos uma plataforma aqui, é só clicar, onde você vai ter ali mais de 9 módulos, mais de 25 aulas sobre o livro do Apocalipse, explicando sobre contexto histórico, sobre escola de interpretação, falando sobre os selos, sobre as igrejas, sobre as pragas, sobre as bestas, enfim, você vai entender o propósito do livro e você vai entender que o livro ele é um mapa, é a revelação de quem é Jesus Cristo, é de alguma forma um spoiler daquilo que Deus já planejou para a vida do remanescente. Então, se você quiser adquirir, tem um link aqui na descrição. Outra doutrina, outra crença que infelizmente o mundo evangélico abraçou é o tormento eterno. Olha só, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas muitos querem dizer que o salário do pecado é o tormento eterno. Me mostre na Bíblia aonde está esse texto. Eu quero encontrar. Porque a Bíblia diz que quando as pessoas ressuscitarem, os ímpios ressuscitarem para receber o juízo final, eles serão lançados no lago de fogo e serão consumidos. Não ficarão uma vida de sofrimento eternamente. Isso é uma ficção, isso é um conceito filosófico grego, mas não é bíblico. A Bíblia é categoricamente clara em dizer que aqueles que terão vida eterna, sentimento, razão, plenitude, emoções, vida, é aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que entregaram seus pecados a Jesus Cristo e que viveram conforme professaram para o mundo, que abandonaram o pecado e seguiram Jesus e, pela graça de Cristo, obedeceram seus mandamentos. Agora, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que quebraram a lei do Senhor, pisaram, eles então serão mortos. É a segunda morte, é a morte eterna, é a não existência, não sentimento, sem razão, sem obra. Então Deus, segundo essa crença, vai dar poderes para um corpo indestrutível, como alguns dizem, né? E essa pessoa vai ficar queimando, 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 queimando pelo resto da eternidade. Deus, primeiro, se ele permitisse isso, então Deus é mentiroso. Porque a Bíblia diz que a morte não existirá, não terá mais sofrimento, dor nem pranto. E essas pessoas, não, mas eles são ímpios. Eles são ímpios. Então Deus, olha só que Deus é esse. Eu não conheço esse Deus aí. Na Bíblia não aparece isso, mas é um Deus que a pessoa viveu 70, 100 anos, transgrediu, não aceitou seu filho como Senhor e Salvador. Agora Deus vai pegar, vai dar eternidade para esse rapaz, para essa mulher, não sei. E ele vai viver bilhões, zilhões de anos sofrendo, sofrendo, sofrendo. Isso não é um Deus de amor que a Bíblia apresenta.
A Bíblia é clara em dizer que serão consumidos. O mal não existirá. Se Deus não destruiu a morte, então ele é incapaz. Ele não é todo poderoso. Porque ele não destrói a morte, ele vai permanecer, fazer com que as pessoas permaneçam sofrendo. É incompatível. Os evangélicos estão crendo nessa doutrina que não é bíblica. Outra doutrina que para mim é um mito do século XIX é essa crença do arrebatamento secreto, é que Jesus vai vir e vai raptar secretamente a sua igreja. Esse texto é tão secreto na Bíblia, né, que a gente não encontra. Então as pessoas tentam fazer um remanejo ali para poder colocar, não, é nesse momento aqui, ó, é esse momento que Jesus vem secretamente e rápida, é o arrebatamento. E vai levar a igreja. Enquanto isso, os outros vão ficar aqui na terra e vão sofrer. E é interessante isso. Então, é a teologia da segunda chance? Eu preciso entender isso. Porque quando eu leio sobre esse assunto, então vai ficar um grupo de pessoas aqui que é para repescagem. E a Bíblia não mostra esse segunda chance, essa repescagem. Enquanto a vida, enquanto Cristo não vem, você está vivo, você tem chance, porque a salvação é hoje. E quando Cristo voltar, os textos são claros na Bíblia em dizer que todo olho verá, e que ele vem para destruir o mal, e que os ímpios serão mortos, e que ficará um milênio de escuridão nessa terra, uma terra devastada. Só então, depois de 1000 anos, aí que haverá o juízo final. Então acreditar que Jesus vem de forma secreta, para mim isso está mais para uma sessão de cinema do que cristianismo. Então, um dos motivos que eu não sou evangélico e você não deveria ser, é porque estas doutrinas, estas crenças, elas estão destruindo a identidade cristã. O terceiro motivo porque eu não sou evangélico, e aqui tem muito a ver com identidade. Todo cristão que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele foi conquistado, claro, pela ação do Espírito Santo, mas porque alguém pregou o evangelho. Porque alguém obedeceu à ordem do ide de Jesus, né? Ide pregar por todas as nações, Mateus 28. Então, nós somos frutos porque alguém pregou o evangelho. Claro, uma ação divina do Espírito Santo conduzindo a pregação do evangelho. Ok, beleza. Mas o que está acontecendo é que o grupo evangélico, esses evangélicos, eles estão perdendo o foco da identidade da missão. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus, ele mandou os discípulos pregarem sobre a salvação, sobre o arrependimento, batizarem as pessoas, ensinando, beleza, tá lá. E eu chamo isso de ide evangélico. Tá tudo certo isso aí, ok. Só que agora, quando nós vamos para o Apocalipse, nós temos o ide profético. E aqui está a diferença do mundo evangélico dos remanescentes dos últimos dias. Entenda o seguinte: lá no capítulo 14 de Apocalipse, nós temos as 3 mensagens angélicas, que são símbolos do povo remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, pregando um acerto de contas com um Deus irado. Nós estamos chegando no momento em que a mensagem, a verdade presente, é o acerto de Deus, é o acerto do ser humano com Deus. É uma mensagem de juízo, de arrependimento, ok? Arrependimento, mas é de acerto de contas. A primeira mensagem é muito clara em dizer: chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante, é uma mensagem profética para os últimos dias, para que os seres humanos adorem o Criador. Olha só, não há nada de novo debaixo da terra, a mensagem é a mesma, é o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. É o Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Interessante que é um intertexto, né? É um link. Se você for ali em Apocalipse capítulo 14, verso 7, e fizer um zoom, você vai encontrar ali Gênesis, que é a criação. Mas ali também tem um texto fenomenal, que é a lei de Deus, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, que diz que nós devemos guardar o sábado. Por quê? Porque Deus, o Criador, fez o céu, a terra e o mar. Agora, fonte das águas, como aparece em Apocalipse 14, é uma referência ao juízo. É isso mesmo. Lembra do dilúvio, que foram abertas com portas e as fontes das águas foram abertas? Então, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, do grupo remanescente, é sobre juízo. O mundo evangélico está perdendo essa identidade. Chamar o pecado pelo nome e dizer que Deus, Jesus Cristo, ele voltará e vai fazer um acerto de contas. Olha como as coisas se encaixam. Se Deus voltará para fazer um acerto de contas, é porque ele vai medir. Ele vai medir. Você diz que aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Ok.
Mas quem prova que realmente você aceitou? Foi algo assim só externo. Então você é só crente porque está na moda.